Paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E como eu tenho falado, o Senhor tem sido bondoso para conosco. Hoje nós temos aqui a presença do nosso evangelista, irmão Charles. Irmão Charles, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Já já o nosso irmão vai fazer a sua apresentação, Hoje nós vamos comentar aqui um pouquinho da lição de número 3. Esta lição que tem um tema muito importante, Missões transculturais no Antigo Testamento. Agora eu vou pedir aqui para o nosso irmão Charles fazer a sua apresentação, falar de onde que ele vem. Fica bem à vontade, meu irmão. Amém. Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso, O meu nome é Evangelista Charles, eu sou ali da igreja da Congregação do Quiririm, com o nosso pastor João Marcos, Estamos ali já desde o ano de 98, junto com os irmãos, servindo a Deus. Ficamos 12 anos, irmão Eduardo, na superintendência da escola dominical. E até o momento nós passamos para outros irmãos, achamos melhor assim, E estamos agora só ajudando mesmo o pastor João Marcos, na obra do Senhor. E hoje estamos aqui, felizes com essa oportunidade que Deus nos concede mais uma vez. Amém, que maravilha. Tá vendo só, irmão? Que vasto currículo, Então conhecimento não falta. Glória a Deus por isso. Então a indicação foi tremenda. Louvado seja o Senhor. Queridos, vamos já adentrar aqui nessa lição de número 3, A qual ela nos traz o texto áureo do seguinte modo. Está relatado assim: disse-me mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei eu para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso se encontra lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo número 6. E a verdade prática, querida, ela nos diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Tremenda verdade prática, irmão Charles? Quer acrescentar alguma coisa aqui? Pode ficar à vontade. Não, tremendo. Eu acho que a questão do texto áureo, se a gente fizesse uma gincana, até que os jovens fizessem a pergunta, a gincana bíblica, onde se encontra esse versículo? A dúvida seria se era no Velho Testamento ou no Antigo Testamento. E a verdade prática é um convite, para a gente sentir o mesmo interesse e amor missionário de Deus por todas as almas, Que maravilha, queridos? Vamos já adentrar aqui na introdução dessa nossa aula aqui, para nós podermos passar para o nosso irmão os tópicos para ele já destrinchar essa aula. A introdução nos relata assim, queridos. Na lição anterior, nós vimos a natureza missionária de Deus por meio da sua relação com Abraão. E hoje, nessa lição, o nosso propósito aqui é a perspectiva da missão no Antigo Testamento. E para isso nós temos como elemento a nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, ou seja, a viúva de Serepta, que Elias a encontrou. E também nós temos o chamado de Deus para com Jonas, para ele ir até a cidade de Nínive. Ali nós sabemos da história do servo ali, onde que ele foge, Mas o Senhor tem as suas multiformas e maneiras de trabalhar, e tudo acontece no tempo de Deus. Amém, queridos? Irmão Charles, o senhor pode ficar bem à vontade agora. O tempo aqui é do Senhor. Só a título de introdução, porque hoje é interessante ter a palavra-chave, Antigo Testamento, É muito importante essa lição, parece que não, Mas uma das razões é porque com muita frequência o Antigo Testamento ele foi interpretado em termos assim estritamente nacionalista ou seja, de um ponto de vista legalista, E o Antigo Testamento raramente ele é visto como uma atitude de Deus, atuando no mundo com um propósito de salvação. É muito difícil a gente ver isso no Antigo Testamento, conseguir enxergar isso aí. E tudo isso é porque, igual o comentarista coloca, um dos fatos justamente que contribui por isso é o conceito e a forma hoje de a gente fazer missão. Então isso contribui para a nossa mente bloquear um pouquinho e pensar um pouco de missão no Antigo Testamento. Se a gente olhar para as Escrituras, voltar o nosso olhar para as Escrituras, a gente vai poder ver que desde Gênesis, Apocalipse, a Bíblia é sobre missões, Então a gente pode sim, a gente pode até falar, O Antigo Testamento ele não contém missões. O Antigo Testamento ele é missões em si só. É que nem a Doris Lemos fala, ambos os testamentos ele aponta para uma coisa só. É a missão, é Deus trabalhando para salvar a humanidade. Amém. Aí queria indicar também, irmãos, vocês podem, mas eu acho que é muito importante para todos os professores, nós temos
com esse livro aqui, até da CPAD, Teologia Bíblica de Missões, do George Peters. O comentarista da lição usa bastante ele. Isso. Isso é bom, hein? É importante a gente sempre estar enriquecendo nossos conhecimentos. E vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar assim: Israel é um povo escolhido para o propósito missionário. E o primeiro subtópico fala o plano de Deus. Primeira coisa que é fundamental a gente colocar na nossa mente aqui é que Israel ele é um elemento fundamental, essencial no plano de Deus do quê? De levar a mensagem de salvação para o mundo. E às vezes a gente sempre pergunta, irmão, eu já fiz essa pergunta, eu creio que muitas pessoas já fez essa pergunta, por que que Deus escolheu Israel, né? Eu acho que todo mundo já se perguntou, e a escolha, sim, não é uma escolha arbitrária, não houve favoritismo da parte de Deus. E para a gente poder compreender, eu queria até ler um texto que está em Êxodo 19, versículo 6, que aqui a gente vai entender o propósito, né? Que Deus fala assim, ó, e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, ou seja, quando Deus ele faz aliança com Israel, ele está dizendo o que para Israel? Olha, eu estou te dando uma missão. Qual que é essa missão? Vocês vão ser o meu mediador. Entre Deus e o mundo, Israel tinha que cumprir essa missão. Essa missão de sacerdote. Israel ela é chamada para quê? Para testemunhar de Deus. Então Deus trabalhou através de Israel, por meio de Israel, para mostrar para as outras nações que estavam em volta que ele era o único Deus verdadeiro. Então Israel ela é chamado com esse propósito. Por que que Deus escolhe? É baseado no quê? No seu amor e na sua promessa. Às vezes a nossa mentalidade ela não consegue compreender. Mas por que Deus amou? Deus amou porque Ele amou. Ele é o amor dele. Então é baseada, essa escolha é uma só. Ela é baseada no amor e na promessa de Deus. Então Israel, esse primeiro tópico tem que ficar bem claro. Ele é um elemento fundamental, essencial no plano de Deus. É tão essencial porque quando você vai olhar o Antigo Testamento, de Gênesis 11, do capítulo 12 até Malaquias 4, todo o Antigo Testamento vai ser em torno do povo de Israel. Deus trabalhando com esse povo aí. Para quê? Com um propósito só, que é levar a verdade para todas as nações. O segundo tópico nosso, ele vai falar da falha de Israel. Infelizmente, hoje a gente está vivendo uma era que a gente fala muito de influencer, né? Isso. De influenciadores. Então a gente vai poder usar um pouquinho essa palavrinha, porque Deus chamou Israel para influenciar, mas infelizmente Israel foi influenciado, não é mesmo, irmão Eduardo? Então ali até o comentarista ele destaca alguns erros deles. E o primeiro aqui, até que eu grifei aqui, ó, eles se contaminaram com as outras nações. Em vez de Israel ser luz, né, que é até o nosso texto áureo, ele ser a luz das nações, Israel se contaminou com eles. Então esse é um dos primeiros erros. O outro erro é que eles se preocuparam com orgulho nacional. É aquele ditado, subiu para a cabeça de Israel, né? Como diz lá fora. Ou seja, era só eles. Eles já não olhavam mais para as nações como se alguém que precisasse de Deus. O Deus é nosso e pronto, acabou. Ninguém, não tinha mais lugar. Então, esse orgulho nacional impediu que eles enxergassem nas outras nações a necessidade do amor de Deus, a necessidade das outras nações conhecer Deus. E por último, que ele deixa aqui, é que isso fez o quê? Fez com que eles deixassem de cumprir a sua vocação. Todos esses erros, todas essas falhas, culminou no quê? Eles deixaram de cumprir a sua principal vocação, que a gente acabou de ler aqui em Êxodo 19:6. Então, Israel falha nisso, de cumprir a sua missão. E o terceiro subtópico vai falar da contribuição de Israel. E é muito importante isso aqui. Por mais que Israel falhou, mas a primeira coisa mais importante disso aqui, da contribuição de Israel, é que de Israel vem o nosso Salvador. Isso. Que vem o Senhor Jesus Cristo. É dessa nação, é desse povo, mesmo Israel falhando, é desse povo que vem. E a outra coisa que me chama a atenção em Israel é a convicção que eles tinham na revelação de Deus. Era uma convicção tremenda na revelação de Deus. No entanto, que era um ponto fraco.
que Deus sempre falava assim para ele, olha, nem todo mundo que dizer assim, assim diz o Senhor, quer dizer que sou eu que estou falando. Porque Israel levava muito a sério a questão da revelação de Deus. Isso contribuiu no que ponto? A gente pode até ver, quando a gente vai estudar, na questão dos copistas, dos escribas, quando eles iam escrever ali, fazer as cópias, chegava na hora de preencher o nome de Deus, o que eles faziam? Paravam, iam lá, se purificavam, punham uma roupa, ou seja, eles levavam muito a sério a questão da revelação de Deus, e isso fez com que fosse preservado para nós as Escrituras Sagradas, que foi uma contribuição para o mundo. Hoje a gente só tem o Antigo Testamento porque esse povo ele tinha uma convicção tremenda na revelação de Deus. E apesar de Israel falhar, os planos de Deus nunca falhou. Mesmo Israel fracassando, irmão Eduardo, os planos de Deus não falharam. E eu só queria deixar uma aplicação para nós, nesses 3 tópicos, que é muito interessante, porque a questão da escolha. Hoje nós somos escolhidos por Deus, mediante a graça, mediante o favor de Deus, não porque nós merecemos, Eduardo. Então esse tinha que ser um fator motivacional de hoje nós sairmos. A outra coisa é a questão da falha. Nós temos que vigiar para que nós não venhamos cair no mesmo erro de Israel. De vez de influenciar, sermos influenciados para o mundo e acabar esquecendo a nossa vocação. E a questão da contribuição. Hoje nós podemos contribuir, ou orando, estamos cansados de saber dessa regrinha, né? Isso. Ou orando, ou indo, ou contribuindo, né? Vendo só que maravilha, queridos. Então, de todas as maneiras, eu e você, ou seja, nós, podemos contribuir com a obra missionária do Senhor. Eu gostaria de fazer menção aqui. Você já conhece o nosso site? Lá você pode, em algumas abas que vão apresentar para você ali nós temos a aba de testemunhos. E nós temos vários testemunhos ali edificantes, que através da obra missionária, almas e vidas foram alcançadas, ou seja, almas e vidas foram salvas. Temos também ali, todos os nossos dias, um devocional diário para você. Então visite nosso site. Tá bom, queridos? Nosso irmão Charles agora ele vai começar aqui a destrinchar o segundo tópico para nós. Amém. Agora nós vamos então para o segundo tópico, onde fala do amor de Deus para com outras nações. E o primeiro subtópico fala assim, os olhos de Deus sobre todos os povos. O ponto alto da obra de Deus foi a criação da raça humana. Assim sendo, cada ser humano é alvo do amor de Deus. Ou seja, não existe um povo superior a ninguém, irmão Eduardo. Ninguém é superior. Porque o alvo do amor de Deus é o ser humano. Não existe assim, João 3,16 não está escrito assim, Deus amou Israel. Não, fala, Deus amou o mundo de tal maneira. Então o alvo de Deus desde o princípio, por isso que a gente está estudando sobre o Antigo Testamento, sobre missões transculturais, para revelar que o amor de Deus, desde lá de Gênesis, não era exclusivamente de um povo. E eu queria até citar aqui 1 Timóteo 2:4, olha para você ver como que é o amor de Deus, ele é para todos os povos. Porque fala assim, ó, versículo 4, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então o propósito de Deus é muito claro, é todos os seres humanos, sem exceção. É todos os seres humanos, Deus quer alcançar através do seu amor. E aqui o comentarista, ele vai colocar 2 exemplos que já foram até citados da nossa introdução aqui, provando o amor de Deus para as outras nações. E nós vamos ver uns exemplos aqui de missões transculturais, viu, irmão Dourado? É lá no Antigo Testamento. E o primeiro dele, que é muito significativo, esse que foi escolhido por ele, que é a viúva de Sarepta, junto com o profeta Elias. Então Deus manda, dá uma direção para o profeta, para ele ir até esse lugar. E é interessante que ele sai da sua nação e ele não questiona Deus em nenhum momento. Ele está indo para um lugar, é interessante porque Sarepta ficava na Fenícia e a religião que dominava ali era a cananeia. E um detalhe, ali era a cidade natal justamente de Jezabel. Justamente a mulher que estava em Israel,
tentando acabar com tudo aquilo que se relacionava ao Deus de Israel. Deus manda Elias para lá. E o que mais me chama a atenção é porque Deus se preocupa com aquela viúva. Era o último dia deles. Eles iam comer a última refeição e morrer. Então, e o que mais deixa esse milagre de grandes proporção, de envergadura, como as pessoas dizem, é porque é a primeira vez, irmão Duarte, que a gente vai ver em toda a Escritura Sagrada do Antigo Testamento o milagre de ressurreição. Isso. É o primeiro registro de ressurreição dos mortos no Antigo Testamento. E aonde aconteceu isso? Não foi no território de Israel. Foi aonde? Foi no território de um povo que não era o povo escolhido de Deus. Isso. E ali Deus usa o profeta para trazer provimento para aquela família, mas infelizmente tem uma tragédia, o filho daquela mulher morre, mas Deus usa o profeta. Mas acima de tudo, o que mais chama atenção é a fé daquela mulher. Deus operou, mas ficou muito claro, porque ela creu na palavra do profeta. A fé entrou em ação. Na onde aconteceu isso? Num território estrangeiro. O que a gente aprende aqui? Que o amor de Deus sempre esteve disponível para os outros povos, para outras pessoas, uma cultura diferente, uma religião diferente, que serviu e cria outro Deus. E é interessante que Elias, ele vem e se apresenta no nome do Deus de Israel. Está aqui o Deus verdadeiro. E aqui ele cumpre aquilo que Israel era para cumprir, né? O profeta vai lá e leva a mensagem de amor para aquela família. A segundo exemplo já é mais interessante, né? Que é o de Jonas, né? Quando Deus dá o direcionamento de Jonas para Nínive, Jonas, a primeira coisa que ele faz é recusar, né, irmão Eduardo? Isso. Né? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente vai estudar, Nínive era a capital da Síria. Querendo ou não, a Síria era uma ameaça para a existência de Israel. E quando a gente vai estudar, que ele era um povo muito cruel. Às vezes a gente julga Jonas, mas eu acho que se fosse nós hoje aqui, irmão Eduardo, a gente pensaria duas vezes em ir para Nínive, né? Porque diz os historiadores que eles tinham a mania de pegar a cabeça dos seus inimigos e pôr na entrada da cidade. Então Jonas é considerado um profeta elitista, né? Um profeta patriótico que amava a sua nação, não conseguia enxergar a obra de Deus. E o que mais me chama a atenção é o que Jonas diz, aqui vou até ler no capítulo 4, no versículo 2, olha para você ver como a palavra de Deus é maravilhosa. A gente não pode deixar de ler. Versículo 2, e orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra estando ainda na minha terra? Ele lembrando Deus na oração dele. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que é Deus compassível, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes de todo o mal. Olha só para você ver. Jonas, antes de ir, já sabia, eu vou lá pregar justiça para aquele povo, arrependimento, mas eu sei o Deus que eu sirvo, que é um Deus o quê? Misericordioso, longânimo, grande em benignidade. Então, nesse acontecimento, irmãos, no de Elias a gente viu o amor de Deus, e aqui em Jonas, em Nínive, o que a gente vê? A gente vê a misericórdia de Deus, por mais cruel que seja o homem, né? Porque Nínive era, né, considerado um povo cruel. Israel se sentia ameaçado por aquele povo. E mesmo assim, Deus é misericordioso. Em nenhum momento a gente ouve alguém falar assim, Nínive orou pedindo para Deus. Não. Deus toma a iniciativa. Olha a longanimidade de Deus, a bondade, o tamanho, a imensidão da misericórdia de Deus, de levantar um profeta para ir lá despertar eles. Olha, traz uma mensagem de julgamento, eles se arrependem e Deus tem misericórdia. E Jonas não entende. E o livro termina com uma pergunta, né? É interessante que o livro de Jonas termina assim, não hei eu de ter compaixão de grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos sem mais. Olha só para você ver, o livro termina com uma pergunta, revelando o amor de Deus. Maravilha, né? Amém. Eu não sei que ponto que você se encontra na sua vida hoje.
Mas eu sei que Cristo, Ele está sempre ao seu lado. Basta apenas um convite seu para chamá-lo para estar com você. Da mesma maneira como nós estamos aqui nessa sala, hoje aqui conversando, o Senhor está aí ao seu lado, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel. Se você chamar o Senhor para um diálogo, para uma conversa, falo para você, não vai ser um monólogo, porque a voz do Espírito Santo de Deus, ela vai soar ao seu coração e você vai ver que coisas grandiosas e maravilhosas o Senhor tem para fazer para com a sua vida. Através dessa videoaula e através da sua infinita bondade e graça. Irmão Charles? Amém, glória a Deus. E ainda até dá para tirar uma aplicação desses dois acontecimentos, dos dois tópicos, é porque hoje, o irmão Eduardo, a gente tem a mania também de criar uma pessoa ideal para ouvir o evangelho, né? Isso. Sei ou não, né? E a gente tem que vigiar muito para não excluir ninguém da graça de Deus. Graças a Deus, né? A gente tem que sempre estar orando e pedir, Senhor, olha, porque vai ter momentos que fala assim, olha, aquele camarada no meu trabalho não merece ouvir o evangelho. Mas a gente não pode pensar assim. Independente quem é a pessoa, deixa de lado ideologia, deixa de lado religião e vai e anuncia o evangelho. Porque o nosso papel é anunciar. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. Glória. É um desafio, é uma aplicação que a gente tira para nós, tanto da vida de Elias, que foi obediente ao discernimento, como na vida de Jonas, que nós aprendemos a misericórdia de Deus. Então, que nós não possamos criar esse biotipo de pessoa correta para ouvir o evangelho. Bem que a gente queria, né? Todo mundo que a gente pregasse o evangelho respondesse com sim. Mas esse não é nosso papel. Nosso papel é levar o evangelho para todas as pessoas. Vamos entrar aqui no terceiro tópico. Amém. Né? Alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. É muito importante a gente estudar sobre alianças, e aqui é só um resumo mesmo, irmãos, porque isso aqui é matéria, às vezes, até para um trimestre inteiro, porque quando a gente fala de aliança, a gente vai falar dos aspectos de soteriologia e da área de profecias da Bíblia. Então, isso é muito importante. E eu até separei aqui um significado do dicionário Vida Ilustrado. E o que é aliança? Olha só para você ver. É uma promessa fundamentada em um juramento, que uma parte se compromete solenemente. Às vezes, o cumprimento da promessa, ele depende da satisfação de certas condições pela parte a quem é feita a promessa. Em outras ocasiões, a promessa é feita de forma unilateral e incondicional. O nosso primeiro subtópico aqui vai falar das alianças de Deus. E é interessante que depois da queda, o homem falha, irmão Eduardo. E quem providencia a ponte de ligação de novo não é o homem, é o próprio Deus. A diferença do cristianismo de todas as religiões não é o homem subindo, buscando, mas é Deus descendo, vindo falar com o homem. Então, quando nós olhamos para as alianças aqui do Antigo Testamento, que o comentarista ele até fala assim, ó, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Aqui a gente aprende duas coisas sobre aliança. A primeira delas é que toda aliança do Antigo Testamento ela partiu de Deus. É Deus quem procurou o homem. E a outra coisa que a gente aprende aqui é o objetivo dessas alianças, que é o quê? Restaurar a comunhão perdida e estabelecer de novo seu povo justo que viva e mostra o caráter de Deus. E até hoje, essa aliança Deus tem nutrido em nossas vidas. A primeira e mais importante, eu queria destacar aqui também, que a primeira e mais importante aliança de todas é a aliança da redenção, irmão. Porque Timóteo, Paulo fala lá em Timóteo, 2 Timóteo 9, fala assim, ó, que nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de todos os tempos dos séculos. Ou seja, antes de tudo existir, Deus já tinha estabelecido uma aliança, aliança da redenção. Então essa é a primeira e mais importante. Daí depois, no segundo subtópico,
ele vai falar das alianças incondicionais e condicional. A gente conhece muito bem o que é incondicional e condicional. Quando é incondicional é que não exige nada em troca, quando é condicional é que tem uma condição entre as partes. E aí, os estudiosos, eles gostam de separar, né, as alianças. Eu trouxe umas aqui, até da Enciclopédia Merrill, que ele denomina 6 alianças. Tem a edêmica, que está em Gênesis 1 e 28, depois, quando você tiver um tempinho, você pausa o vídeo e pesquisa. A noética, Gênesis 9, do 9 ao 16. A abraâmica, Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Mosaica, outros chamam de sináitica, que está em Êxodo 19, 5 e 6. A levíticas, que está em Número 18, 19. E a davídica, que é 2 Samuel 7, 12 e 6. Mas o mais interessante de todas essas alianças, que ela aponta para a nova aliança. Todas elas apontam em direção a uma aliança só, que é a nova aliança em Cristo. E eu queria deixar um versículo, porque as alianças de Deus, elas são superiores. A gente vai tentar pensar que a aliança é como um contrato. E olha só para você ver o que Salmos 89, quando eu vi esse salmo aqui, eu fiquei maravilhado, irmãos, porque como o nosso Deus é maravilhoso. Salmo 89, versículo 30 ao 34, que vai falar assim, ó, olha só para você ver, ó, por que as alianças de Deus não são simplesmente um contrato? Ele fala assim, ó, não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre e o seu trono como o sol diante de mim. Olha só para você ver. Mesmo que Israel quebrasse a parte dela da aliança, Deus não quebraria a parte dele. Olha só para você ver. Mesmo Israel transgredindo, Deus não. Por quê? Porque ele fez a aliança. Eu fiz. E eu não vou deixar de cumprir o que eu prometi. Vocês podem deixar de cumprir, né? Mas eu não vou deixar. Então, por isso que a aliança de Deus, ela é superior. Por isso que ela não é simplesmente um contrato. Se eu fizer um contrato aqui com você e eu quebrar esse contrato, Eduardo, você está livre de suas obrigações. Isso. Mas Deus não pensa assim. Mesmo nós fracassando, às vezes a gente erra, às vezes a gente falha, a gente quer desistir, a gente quer parar, mas Deus está ali. Se a gente se arrepender, se voltar para Ele, Ele vai estar de braços abertos. É isso que é interessante na aliança de Deus. E todas essas alianças, sejam elas condicional ou incondicional, ela aponta para uma coisa só, a nova aliança que foi estabelecida em Cristo Jesus. Então, tudo isso foi criado, todo esse planejamento de Deus com um propósito só, irmão. E isso é maravilhoso, é o ser humano. Hoje eu e você fomos alvos desse amor. Isso é tremendo porque quando a gente olha para a insignificância que a gente é, quem somos nós diante de um Deus poderoso que criou os céus e a terra? Ter planejado tudo isso, ter arquitetado tudo isso, e olha a harmonia de tudo. Quando você olha para o Antigo Testamento, quando você olha para a palavra de Deus, você fala, puxa vida, quem sou eu diante de tudo isso? E Deus se preocupou comigo e me alcançou, mesmo eu não merecendo, mesmo eu muitas vezes dizendo, não quero. Deus foi lá e nos resgatou. Seja na nossa infância, porque às vezes você que está nos ouvindo cresceu no berço evangélico, mas glorifique a Deus por isso. Mas nós, olha só que lindo, nós fazemos parte desse plano. Não é sobre nós, é sobre Deus. Mas o amor dele nos alcançou, né? Graças a Deus. Muito obrigado, viu, irmão Eduardo, pela oportunidade. Espero que tenha correspondido aí Amém, com a certeza. expectativa dos irmãos. Acima de tudo, né? Fundamental, Escola Bíblica Dominical. Amém. Não perca. Amo Escola Dominical, sou apaixonado pela palavra de Deus e eu faço esse convite para você. Aí onde você mora, com certeza tem uma igreja, uma Assembleia de Deus. Vá para a Escola Bíblica Dominical. O crente ele precisa aprender a palavra de Deus. Nós estamos ali, situados na rua Coronel Benedito Marcondes de Matos, número 15, Assembleia de Deus. Ficamos ao lado do posto desativado ali. Temos culto todos os domingos às 19 horas, a segunda-feira às 19h30, a quarta-feira às 19h30 e
às 9 da manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Não perca, vá para a escola bíblica. Não, nós precisamos, irmão Eduardo, nos alimentar disso aqui. Isso. O cristão, ele precisa. E agora, olha só para você ver, você tem esse recurso maravilhoso aqui, que é o papo aí, né, de escola bíblica dominical. Abrace essa ideia, compartilhe, divulgue. A Assembleia de Deus Ministério Taubaté é um campo muito grande, então vamos divulgar, vamos compartilhar essa ideia, vamos ajudar em oração, né? Vamos ajudar aqui o nosso irmão Eduardo, coloque ele aí na sua oração, no seu caderninho de oração, ore por esse trabalho, porque isso aqui é um trabalho maravilhoso, nós estamos usando esse instrumento para divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui na cidade de Taubaté, mas você que está aí nos ouvindo, nos assistindo e é de outra cidade, de outro estado, de outro país, procure a igreja mais próxima aí da sua casa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Mais uma vez, meu querido, que Deus venha retribuir poderosamente, que só Ele pode suprir as nossas necessidades, né? E louvamos a Deus que é um irmão que ele tem bastante conhecimento bíblico para transmitir, não somente para mim, mas para você que nos assiste. E aguardamos você na próxima aula, ou seja, a lição de número 4. Deus abençoe, um forte abraço. Amém. Deus abençoe.